Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarim, sejam muito bem-vindos a este canal. Você já ouviu falar no Zoroastrismo? É uma religião antiga que pode ter sido a primeira monoteísta e que influenciou o cristianismo. O Zoroastrismo, fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra. Esta religião é baseada na luta entre Deus e as forças do mal. Os ensinamentos de Zaratustra influenciaram o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, contribuindo para o desenvolvimento de ideias sobre o dualismo e a escatologia. Mas não é sobre o zoroastrismo que eu quero falar nesse vídeo, e sim uma outra religião, o montanismo. Assim como o zoroastrismo foi influência antes de Cristo, o montanismo também foi uma influência, só que depois de Cristo. Muitos religiosos não se dão conta, se intitulam de cristãos, mas na verdade estão muito longe de seguir as doutrinas de Cristo. O cristianismo é uma fé com raízes profundas na história, mas nem todas as suas correntes chegaram a ser amplamente reconhecidas ou aceitas. Uma dessas vertentes obscuras é o montanismo, um movimento religioso que no século II desafiou os ensinamentos estabelecidos e se tornou uma das heresias mais intrigantes da igreja primitiva. O montanismo nasceu nas regiões da Frígia, na atual Turquia, por volta do ano de 156 d.C., sob a liderança de um homem chamado Montano. Ele alegava ser um profeta escolhido por Deus, transmitindo mensagens divinas diretamente do Espírito Santo. Montano não estava sozinho nessa missão. Ele foi acompanhado por duas mulheres, Priscila e Maximila, que também se autodenominavam profetisas. Juntos proclamaram que a Nova Jerusalém desceria à terra e que os cristãos deviam se preparar para um juízo iminente. O movimento montanista pregava uma espiritualidade intensa e um retorno à pureza da fé cristã primitiva, contrastando com a crescente institucionalização da igreja. Os montanistas defendiam a vida em comunidade, a renúncia ao pecado e a expectativa de um futuro apocalíptico próximo. Porém, suas ênfases no Apocalipse e no profetismo levou à excomunhão do movimento pela igreja oficial. Para os líderes da igreja, as mensagens de Montano e suas seguidoras eram uma ameaça à ortodoxia e à autoridade estabelecida. Mas o montanismo não desapareceu imediatamente. Mesmo com a oposição crescente, o movimento se espalhou por várias regiões, incluindo Roma e o norte da África. A prática de profetizar e as visões apocalípticas continuaram a atrair seguidores, desafiando as normas religiosas da época. Ao longo dos séculos, o montanismo foi gradualmente suprido pela igreja, mas a sua história é um testemunho das diversas correntes de pensamento e fé que surgiram no início do cristianismo. O montanismo permanece uma parte intrigante e pouco discutida da história religiosa, lembrando-nos que a busca pela verdade e pela experiência espiritual pode tornar formas imprescindíveis. O montanismo pode ter desaparecido como movimento organizado, mas as suas mensagens de fervor religioso e expectativa apocalíptica ainda ecoam em diversos aspectos da espiritualidade moderna. E o que permanece é a busca incessante pela conexão com o divino.
Embora o montanismo tenha sido declarado herético pelos concílios da Igreja no século II, suas ideias continuaram a influenciar certos movimentos ao longo da história do cristianismo. A ênfase em revelações contínuas e o rigor ascético reaparecem em algumas vertentes do cristianismo moderno, especialmente no contexto do movimento pentecostal e neopentecostal, denominações que aderiram às ideias montanistas. Bom, esse foi o vídeo e eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários se você já conhecia religiões antigas, como o zoroastrismo e o montanismo. E quando você teve o conhecimento de que as igrejas atuais foram influenciadas por essas religiões que foram consideradas pagãs. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e eu te vejo no próximo. Até lá!